brasileiro aqui, né? 1.200 pessoas não é todo dia, né? Então, tudo que eu fizer, vocês aplaudem ou riem, tá entendendo? Vamos colaborar, entendeu? Porque isso aqui vai pro mundo, tá entendendo? Então, vamos mostrar que o brasileiro é quente. É um público maravilhoso, tá bom? Comprometidos comigo? Então é o seguinte, cada vez que eu entro assim na palestra, vem uma vozinha aqui que fala: Leila, você não tem vergonha? Uma mulher da sua idade, do seu tamanho. E daí vem uma vozinha do outro lado e fala: não liga não, isso é inveja. Você se exagerou no silicone. Você é 2,20, quase 3 na realidade. E daí vai ficar inveja, porque o Silvio Santos teve que comprar um nos Estados Unidos. Eu tenho um natural. E tem que ter peito. Quem não tiver peito está fora do mercado. Querido, você está entendendo? Ele está bobo. Ele está com a boca aberta. Como é seu nome? Roberto? Você sabe o que é peito, Roberto? Peito é ter coragem. E a palavra coragem vem de cor de coração e agem de agir. Coragem é agir com coração. Coragem é não ter medo do ridículo. Coragem é ter ousadia, iniciativa. Coragem é ter humildade para aprender. Falar, não estou entendendo. Como é que a gente faz para atingir esse resultado? Como é que a gente faz para chegar aí? Coragem é ter velocidade, rapidez, mas sem estresse. Gente, o negócio está tão rápido hoje em dia, que cartomante aqui em São Paulo faz previsão para 5 dias, nada mais. E quem quer saber o que vai acontecer o mês que vem? E o ano que vem? Gente, vocês viram que a nossa palestra aqui chama O Poder da Superação. Que a única maneira de a gente se superar, de a gente chegar lá, é você sendo você mesmo. E isso a gente paga um preço muito caro, porque a gente não aprendeu, porque a gente não foi preparado para isso, porque a nossa cultura não entende e não valoriza isso. Então, às vezes, você é chamado de louca. Cada vez que eu ouso, que eu invento, que eu inovo, que eu faço diferente, me chamam de louca. Mas quanto mais louca eu fico, mais dinheiro eu ganho. Eu não sei o que acontece. O mundo mudou. No mundo da fantasia, os super-heróis têm que se mascarar. No mundo real, os super-heróis têm que se desmascarar. Tem que abrir o peito, mostrar com garra, trazer à tona todo o seu potencial, sem economia. E daí, você fala, poxa, mas o cara tem sorte. Não é sorte. Mas o cara parece que nasceu para a lua. Eu vou ensinar como é que nasce para a lua. Vem aqui, Roberto, vira ali para aquela luz assim. Nascer para a lua não significa estar assim virado para a lua. Nascer para a lua significa conhecimento, eu vou te ensinar aqui. Então use a sua inteligência, a sua imaginação, porque se não tiver imaginação, nem vale a pena viver. Imagine aqui um gráfico, tá? Aqui você vai imaginar uma coordenada, que é a coordenada dos desafios. E aqui você vai imaginar uma coordenada, que é a coordenada dos talentos, da competência, da habilidade, tá? Então, quando você tem um grande desafio, e você tem competência, habilidade e talento, no mesmo padrão que esse desafio, você está aqui numa zona que chama-se zona do fluir. Zona da sorte, da sincronicidade, da felicidade, do sucesso, do prazer. Para acontecer isso aqui, você precisa de 2 coisas só. Um desafio do caramba, que te provoque, que te excite, que te faça levantar de manhã sem preguiça, com vontade, não é pelo dinheiro, é pelo prazer de conseguir chegar lá. É um sonho que vale a pena, é um desafio que provoca. Você tem que ter isso e você tem que ter aqui capacidade, habilidade, talento, competência que banca esse desafio. E isso tem movimento. Isso não é estanque, não é fixo. Agora, se você tem um super desafio, mas aqui o seu talento, a sua capacidade, a sua competência é pequena, o que acontece? Você fica nervoso, estressado, você fica irritado, está sempre procurando o culpado, criticando e sempre querendo arranjar desculpas. Se você é esse cara que está sempre buscando o culpado, criticando, querendo arranjar desculpa para as coisas e estressado, é porque você tem um super desafio, mas você não tem competência, habilidade e talento para bancar isso. O que você tem que fazer? Para de reclamar, e vai atrás da competência, do talento e da habilidade. E se você vê que você não tem talento para isso, cai fora desse desafio, vai buscar um desafio que tem a ver com o seu talento, porque talento não se compra, talento se nasce com ele. O que você consegue é habilidade, competência, conhecimento, um monte de coisa. Mas não vai brigar com um desafio que às vezes não tem nada a ver com você, cai na real.
Então, se você é daqueles caras que está nervoso, estressado, ansioso, reconheça isso. Veja como é que está essa coordenada aqui. Agora, se você é um cara que tem muito talento, muito desafio, muita competência, mas muito talento, muito desafio, muita habilidade, mas o seu desafio está baixo, sabe como é que você fica? Apático, sem tesão, fica sem vontade de seguir. Se você está assim, esmorecido, deprimido, é porque está faltando desafio. Às vezes onde você está, não está dando desafio suficiente para você poder usar tudo isso que você tem e que você é. O momento mais feliz da vida da gente é quando a gente pode participar, quando a gente se sente útil, quando a gente se sente provocado para poder arrancar tudo que a gente tem para dar. Desafio não falta. Desafio, eu tenho a impressão que no mundo de hoje é uma coisa que não falta. Então o que está faltando é o outro lado. O que está faltando é você saber qual que é o seu talento. O que está faltando é você estar aceso, ligado, sempre nas competências. Agora o desafio, gente, tem que estar ligado a uma coisa, ao seu sonho, à sua relevância. Se o desafio não estiver ligado ao seu sonho, à sua relevância, não funciona. O desafio não pode ser uma quantidade grande de dinheiro. Não, o desafio tem que ser ligado com a sua felicidade. O desafio não pode ser um cargo, o desafio não pode ser um título, um prêmio. Não, o desafio tem que estar mais junto, ele tem que estar ligado com a sua felicidade. As pessoas que eu conheço, que são pessoas que têm cargos fantásticos, que fazem diferenças fantásticas, são pessoas que na hora de tomar a decisão, de assumir aquele papel na empresa ou no negócio dela, perguntam, eu vou ser feliz aí? Eu conheço uma mulher brasileira, tem uns 40 e poucos anos hoje, e ela fez carreira no Brasil, num banco internacional, depois acabou indo para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos chamaram ela para ser presidente deste banco internacional no Panamá. O Panamá é um ponto estratégico para você ser presidente de um banco internacional. E ela era uma brasileira, uma latina jovem, que estava sendo convidada para fazer parte de uma concorrência, de um trabalho todo que iam fazer de seleção para esse cargo de presidente nesse Banco do Panamá. Não era o sonho da vida dela, porque ela estava vislumbrando outra coisa dentro da empresa. Mas quando apareceu aquilo, ela falou assim, eu posso, eu tenho competência, me interessa, e mudou o sonho. Tem gente que às vezes tem medo de mudar o seu sonho, e teme, aparece uma oportunidade aqui, e a pessoa não reconhece isso como uma oportunidade. Não tem pecado nenhum de você mudar o seu sonho no meio do caminho. Não tem pecado nenhum de você ver outras oportunidades e ver que aquilo que você tem dentro, aquele talento, aquela competência, pode ser aproveitado numa outra coisa. Às vezes você está projetando lá e tem uma coisa aqui pertinho, mas você é teimoso e fala, não, isso não me interessa. Ela deu uma desviada no caminho dela, falou, vou experimentar esse negócio. E entrou na seleção. Quando chegou no fim da seleção, ficou ela e mais um outro senhor no final da seleção, e eles estavam na porta para serem chamados pelo superintendente. E o superintendente chamou primeiro a ela. Ela entrou e ele falou assim para ela, você foi escolhida. Eu preciso saber se você aceita, eles escolhem dois para ver se o primeiro aceita, porque pode ser que não aceite. Eu queria saber se você aceita ser presidente desse banco no Panamá. Ela falou assim, olha, eu aceito, mas tem uma condição. Eu gostaria de ir até o Panamá, ficar 5 dias lá e ver se eu vou ser feliz lá. Se eu for ser feliz lá, eu aceito. Eu falei, nossa, mas como você é metida, além de ser presidente, você ainda queria ser feliz? A gente tem uma fantasia, achando que essas pessoas que estão às vezes num cargo, numa posição, numa situação, por ser empresário ou por estar dentro do colaborador de uma grande empresa, que as pessoas não pensam nelas, não se percebem, não se veem como fazendo parte integrante e feliz naquilo. Eu só posso me integrar se estou íntegra comigo mesmo. Eu só posso dar o que eu tenho. E o que adianta eu chegar num lugar, ter esse cargo poderoso, ser uma pessoa que sei o que eu quero, ser feliz e chegar lá e não me conectar com as pessoas? Não tem equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, felicidade e entender que você não faz nada sozinho é uma coisa muito importante, que eu acho que não estou falando novidade, nós todos sabemos. Só que a gente vai vivendo, e a gente entra no automático. A gente entra no automático e daí as coisas começam a não funcionar. A coisa mais importante que nós vamos fazer aqui é sair do automático. É estar aqui num estado de presença. É estar aqui no estado de estar inteiro, é estar inteiro. O que é esse estado de presença? O que é estar inteiro? Eu uso uma técnica na palestra, que é uma técnica de Confúcio. E Confúcio dizia o seguinte, tudo que eu escuto eu esqueço. O que eu vejo eu lembro. E o que eu faço eu aprendo. Vamos ver se vocês entenderam. Tudo que eu escuto eu? Tudo que eu vejo eu? Tudo que eu faço eu? Então nós vamos fazer nessa palestra algumas coisas que vocês têm que colaborar comigo. Porque se a gente faz, realmente a gente aprende. Eu queria avisar vocês que eu sou paranormal.
Então a gente tem que avisar logo no começo da palestra, coisa paranormal, porque quem não faz o que eu peço na palestra, a culpa não é minha. Mas no dia seguinte a vida vai para trás, perde negócio, perde dinheiro, é uma desgraça. Então se você não arriscava de não fazer o que eu peço, porque a culpa não é minha. E quem não faz o que eu peço na palestra, no dia seguinte acorda com uma cara assim, ó. Uma cara de coitadinho. Roberto, você sabe o que é coitadinho? Coitadinho vem de coito, é fudidinho. Quem não faz o que eu peço, amanhã vai estar fudidinho, entendeu? Vamos ver se vocês entenderam. Quem não faz o que eu peço, amanhã vai estar fudidinho. Vocês não estão entendendo, tem que fazer assim com a mão, vocês não estão entendendo. Quem não faz o que eu peço, amanhã vai estar fudidinho. Ela é tão meiga que ela fez assim, ó. Não tem meio fudidinho, linda. Se tem uma coisa que não tem meio, é meio fudidinho. Gente, tem meio sucesso, tem meia felicidade, tem meia qualidade, tem meia venda, tem meia grávida? Não tem. Outro dia encontrei com um cara, falei, como é que vai? Ele falou, meio casado. Mas nem meio casado não tem. Tem casado e meio. Casado em casa e meio na rua. Mas meio casado não tem. Então é dessa inteireza que eu estou falando. É essa inteireza que faz a diferença. Na humanidade hoje, você andando por aí, você vê que tem dois tipos de pessoas. Os ansiosos enlouquecidos e tem os deprimidos. Os ansiosos enlouquecidos são as pessoas que estão no futuro, que estão vivendo o futuro. E os deprimidos, os que estão meio para baixo, são as pessoas que ficam angustiadas e melancólicas e culpadas em relação ao passado. Os felizes estão no presente. Para ser feliz, tem que estar no presente. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, mas tem que estar no presente. Eu ando muito por aí e vejo muitos desencarnados. Vocês também devem ver muitos desencarnados. O corpo da pessoa está aqui, mas ela não está aqui. É só o corpo que está aqui. E é engraçado que ela pagou para vir assistir essa palestra, essa coisa maravilhosa, mas ela não está assistindo a palestra, porque eu estou falando e ela está falando dentro dela também. Ela está aqui na cabeça falando, eu dou a palestra aqui, ela dá a palestra aí. Conclusão, que palestra que ela está assistindo? Não está assistindo a palestra. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de escutar. Para escutar o outro, o que eu preciso? Estar presente, estar inteiro e fazer o outro se sentir presente, fazer o outro presente, daí escutar o outro. Sabe que escutar é um ato de amor. E as pessoas não sabem nem o que é amar. Outro dia eu estava dando a palestra, terminou a palestra, veio um cara falar comigo, mas esse negócio é difícil. Esse negócio é muito difícil de escutar que você falou, porque você imagina que minha noiva falou para mim, não dá mais. Eu falei, tu é surdo mesmo, porque o que a sua noiva quis dizer que ela não está dando mais para você, está dando para outro. O mundo é claro e explícito, está tudo aí, claro e explícito para você ver. Mas quando você não quer ver, você não vê, não adianta. Quando a pessoa não quer escutar, ela não escuta. Gente, eu estou falando o que eu quero aqui, mas você está escutando o que você quer. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas você é responsável pelo que você escuta. É muito interessante porque as pessoas, eu vejo a gente anda por aí, nós estamos aqui no mesmo mundo, você vê as pessoas sempre reclamando. Eu acho que a pessoa que reclama, que busca o culpado e que critica, não é pessoa poderosa nem vencedora. Pessoa que não está entendendo, que está desperdiçando o seu tempo. Porque eu não tenho tempo para criticar, para reclamar e para buscar o culpado. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que criar uma maneira de mudar o negócio e transformar. Se eu quero conservar o meu bem-estar, se eu quero conservar a minha carreira, o meu sucesso, eu tenho que mudar. Então a gente não tem que ficar tarado por mudança, não. A mudança, gente, são para os conservadores. A mudança é para quem quer conservar alguma coisa. Se você não quer conservar nada, você se extinguiria. Se você não quisesse conservar nada, é extinção. Quando a gente quer conservar alguma coisa, é que a gente muda. Então a gente tem que estar disposto para essa mudança e parar de ficar reclamando, criticando e buscando culpado. Usar a energia toda para ver como é que eu vou mudar esse negócio, como é que eu vou transformar, o que eu posso fazer, onde eu posso buscar, o que eu posso achar para fazer esse negócio se transformar. Quando você traz tudo para você, você entende que nada muda se você não mudar. A coisa é em você. É em você que o negócio começa e é em você que o negócio termina. Eu acredito que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso não sucesso. Porque eu acredito que nós nascemos para ser felizes. Eu não acho que nós temos momentos felizes. Nós nascemos para ser felizes. E quando você acredita que você nasceu para ser feliz e para ter sucesso, a sua vida é assim, é felicidade e sucesso. Se você nasceu para ter momentos felizes e ter alguns sucessos na vida e muitos insucessos, a sua vida vai ser assim. Porque essa é a parte mais importante da palestra. Porque o nosso cérebro é um órgão
como o seu estômago é um órgão. O seu estômago funciona a seu serviço e você é que dá para ele o alimento. Você não dá arsênico para o seu estômago, porque você sabe que não funciona, que não vai dar certo, você vai se matar. Se você percebe que se dá alguma coisa que dá gastrite, você não vai comer aquilo. E se você come, o que você está fazendo? Você está se matando aos poucos, você está criando problema. O seu cérebro é a mesma coisa, você tem que saber o que você dá para o seu cérebro. Conforme o que você dá para o seu cérebro, você vai criar uma realidade. Por quê? Quem é que dá tudo isso? É a sua consciência, é você. É esse ser que tem que estar aqui organizando isso tudo, que está a seu favor, para estar presente aqui nesse momento. Então, quando você está consciente, presente, as coisas mudam. O meu cérebro, se eu ficar falando para o meu cérebro assim, eu nem preciso falar muito. Se você tem um desejo simples, o seu desejo é comprar um Fit. Um Fit. Você quer comprar um Fit? Quando você deseja comprar um Fit, o que acontece? Você sai na rua, o que só vê? Você só vê Fit. Por quê? Porque o seu cérebro, o que ele faz? Ele te obedece. Você tem esse desejo, ele começa a se antenar, ele começa a selecionar. Ele já sai na rua, ele não pode ver tudo ao mesmo tempo. Ele seleciona só ver Fit, só ver Fit, só ver Fit. Se você está grávida e vai no shopping que você já ia há anos, você vai nesse shopping, o que você vê? Você vai comer pizza com o seu marido no shopping. Quando você chega no shopping, o que você vê? Loja de roupinha de bebê e loja de móveis de bebê. Nossa, quanta loja de roupinha de bebê? Seu marido fala, é mesmo? Aquelas lojas já estavam todas lá. É que agora você está vivendo essa situação, então o seu cérebro recebeu como se fosse um comando e ele começa a selecionar isso e buscar isso. Tem muita mulher aqui em São Paulo que fala assim, não tem homem no mercado, o que está sobrando no mercado é tudo viado. Então ela fala que ela está sozinha porque não tem homem no mercado, o que está sobrando é viado. Essa mulher que fala isso para o cérebro dela, o que o cérebro dela fala? Ele pré-seleciona. Ele sai na rua, vê um monte de homem assim, mas seleciona só vê bem o viado. É uma coisa impressionante. Não é você aí não, é uma coisa impressionante. O que você fala, você está criando. Eu vou repetir. O que você fala, você está criando como realidade, porque o seu cérebro recebeu essa informação. Então ele vai buscar isso. Você percebe que é o que você fala que você está buscando. Eu falei para vocês que para mim a vida é felicidade e sucesso. Para mim a vida é oportunidade. Então eu queria contar um caso para vocês me acompanharem e vocês entenderem como é que funciona esse negócio. Eu fui casada uma vez, fui 14 anos casada, tinha 3 filhos, eu era casada com um cirurgião, eu era fisioterapeuta na época. E esse cara chega para mim e fala assim, Leila, eu quero um tempo. Nenhuma mulher casada com um cirurgião, sendo ter uma clínica de fisioterapia, tendo uma situação interessante, com 3 filhos em desenvolvimento, aquela coisa toda, casa para descasar. Casa para o cara te pede um tempo. Como é que o cara pede um tempo para uma poderosa, hein, Roberta? Mas como eu acho que Deus não acorda de manhã e fala, vou ferrar Leila. Não. Eu não acho que ele faz, eu acho que a vida é uma oportunidade. Na hora que o cara me pedir um tempo, o que você tem que fazer? Você tem que logo perceber que é uma oportunidade. E você fala assim, que oportunidade? No que você abaixa esse ato de humildade, de agradecimento, esse ato ativa todos os seus neurônios e você, para você lembrar onde é que está a oportunidade, porque você não está vendo a oportunidade. No que você levanta, eu lembrei da oportunidade. A oportunidade que eu estava tendo naquele momento era o seguinte, é porque eu tinha um desejo de fazer um curso nos Estados Unidos e casada com 3 filhos, tendo uma clínica de fisioterapia, casada com um cirurgião, não ia dar para eu fazer. Pô, aquela era a oportunidade. Eu falei, lindo, você fica aí com as crianças, te dou o tempo. Toma conta de tudo que eu vou precisar fazer o curso. Muito bem. Por que quando a vida vai contra as suas expectativas, quando a empresa não funciona, quando a venda não saiu, quando você é mandado embora do emprego, quando você não passou naquele MBA, quando você não conseguiu entregar aquela tese, por que quando as coisas fogem à sua expectativa, você acha que você está sendo prejudicado? Que o universo está contra você, que você é um coitado, que você é um azarão, que com você é sempre assim, que as coisas nunca dão certo para você. Por quê? Porque você está do lado das pessoas que não têm sucesso. Você escolheu estar do lado dos infelizes, dos não sucessos, dos coitadinhos. Mas você pode estar do lado de quem tem sucesso, de quem faz a diferença, de quem é poderoso. Isso é uma escolha. E é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Todos os dias você pode renovar essa escolha. Eu renovo essa escolha todos os dias. De manhã, quando eu acordo, eu escrevi no teto sobre a minha cama uma frase. Hoje tomei uma decisão. Vou ser feliz assim mesmo. Quando eu acordo de manhã, a primeira decisão que eu tomo é ser feliz. E isso faz toda a diferença. Por que faz a diferença? Foi feito um estudo numa universidade nos Estados Unidos mostrando que a primeira decisão que você toma no seu dia é responsável por 80% da qualidade do resto do seu dia.
Olha a importância de você acordar bem-humorado. Tem gente que quando acorda de manhã, o que fala? A pessoa acorda nervosa, acorda xingando. Eu acho que essa parte não vai poder caber na gravação. Mas vamos lá. Eu tenho que falar um palavrão aqui, mas eu tenho que falar porque senão não tem graça, né, gente? Então, eu não sei se teria uma substituição. Tem gente que quando acorda de manhã, o que fala? Gente nervosa, louca. Fala assim, puta que pariu, acordei vivo. A pessoa está tão louca, que ela fica com raiva porque acordou vivo. Uma pessoa dessa, você manda tirar férias, ela não quer tirar férias porque ela viaja com ela e daí é uma droga. O que acontece com uma pessoa que acorda desse jeito? A segunda coisa que acontece com ela, o que é? Dar uma topada no pé da cama. Não, porque já acordou desse jeito. Daí ela dá uma topada no pé da cama e de manhã uma topada dói. E daí ela fala assim, puta que pariu. O que esse cara fez? Esse cara ligou o computador dele, porque o nosso cérebro é um computador. E ele colocou de pano de fundo nesse computador, sabe aquela tela de descanso? Ele colocou assim, puta que pariu. Tudo que acontecer nesse dia, todos os programas que ele for abrir nesse dia, tá de fundo, puta que pariu. Quem que fez a escolha? De quem? Quem que é o culpado disso? Ele. Vocês entenderam que vocês são poderosos? Vocês entenderam que a vida que vocês têm é a vida que vocês escolheram? Que não dá pra gente reclamar do Lula? Não, não dá. É escolha, gente, é escolha. E a escolha é muito interessante porque as pessoas perguntam, mas você queria que quem? Queria que quem? Não importa quem que eu queria, porque o que está fora não atrapalha o que está dentro. Quando você é poderoso, quem entrou, quem não entrou, o que aconteceu, se o dólar subiu, se o dólar caiu, não atrapalha os meus sonhos, os meus princípios, as minhas escolhas, aonde eu quero chegar. Isso só tem que me deixar mais adaptável, mais flexível, mas eu sei onde eu quero chegar. Gente, ninguém prometeu para você que a vida era um mar manso. E a única graça que tem a vida é que ela não é esse mar manso. Eu tenho um namorado hoje. Namorado, eu tô apaixonada, por isso que eu tô com essa cara assim. E eu falei para esse meu namorado, nossa, mas você é difícil. Ele falou, Leila, se eu fosse de fácil, você queria? Eu não queria, se fosse fácil a gente não quer. Gente, se fosse fácil, você não ia querer. Não tinha graça, não tinha graça. O que tem graça, a vida que a gente leva como empresário, como querendo fazer uma carreira, querendo chegar lá, é porque as coisas te mexem. Isso é vida. A gente nasce assim, tendo que enfrentar uma série de desafios. E você começa no berço. Como é que é um bebê no berço? Um bebê no berço, gente, quando ele está com as necessidades básicas resolvidas, não está com fome, não está com frio, não está com sede, não está com sono, não está sujo. Como é que ele está no berço? Está rindo. Careca, banguelo, analfabeto, desempregado e sempre rindo. Nós nascemos para ser felizes. E daí o que acontece com essa criança? Essa criança que está feliz no berço, ela começa a ver que ela pode virar. Daí ela começa a ver que ela pode ficar de bruço e começa a ficar com dificuldade. Daí ela começa a ver que ela pode gatinhar. Daí ela começa a ver que ela pode andar. E assim a gente é. Parece que nada é o suficiente. Quando a coisa está estável, quando a gente está numa zona de conforto, a gente provoca um desconforto, porque a gente quer crescer. E as pessoas que estão numa zona de conforto e não provocam desconforto, a vida provoca um desconforto. Porque a vida é isso, a vida é movimento. Enquanto você tiver movimento, tesão, vontade, desejo, você está vivo. Vocês viram esse homem maravilhoso? O Niemeyer, 98 anos, anunciou o casamento dele com a secretária dele de 60 anos. Olha que coisa fantástica. Por que um homem quer casar aos 98 anos de idade? Eu acho que é porque está apaixonado, porque tem ilusão, porque tem sonho, porque quer aproveitar os últimos anos da vida dele fazendo alguma coisa gostosa com essa mulher que ele já conhece há 30 anos. Eu acho que é isso. As pessoas deprimidas, as pessoas negativas, o que elas acham que é? O cara provavelmente sabe o que é, Leila? Ele está querendo deixar a mulher bem, coitada, a mulher aguentou ele todos esses anos, ele vai passar a fortuna dela para ela. A pessoa já vê o lado negativo, né? Já vê o lado pobre da coisa, já vê o lado material, não vê o lado do sonho, da ilusão. Quer dizer, cada um lê como quer as coisas. Eu estou falando dessa palestra, eu já dei essa palestra várias vezes, e terminou a palestra, uma mulher veio me abraçar e falou, Leila, você é maravilhosa, você é fantástica, eu adorei a sua palestra, principalmente aquela parte que você manda a gente largar os maridos. Eu não mandei ninguém largar os maridos. Mas eu falo o que eu quero, você escuta o que você quer.
Então é o seguinte, se você estiver escutando aqui, ela falou para mim largar o emprego, o negócio é você está escutando isso é porque você está querendo fazer isso, tem que arranjar uma desculpa. E é mais fácil arranjar uma desculpa em mim do que em você mesmo. É mais fácil ver no outro do que ver em você mesmo. Mas é uma pena isso, é uma pena. Porque tem quase 7 milhões de pessoas nesse planeta. Desses 7 milhões, 3 milhões e poucos são mulheres. Dessas mulheres, 8 são top model. Só uma Helena Navarro. Eu sou única, mas única é cada um de nós. E é quando você entende que você é único que você faz a diferença. Se você não perceber esse seu diferencial, essa sua unicidade, você está perdido. Porque tudo que for padrão, tudo que for commodity, tudo que for igual, vai ser substituído a qualquer momento por uma automação. E não é porque eu estou jogando praga, não. É porque é a nossa realidade. Tudo que pode ser padronizado vai ser automatizado. E é questão de horas. Então pense bem, se o que você faz, o trabalho que você tem, o negócio que você tem, pode ser automatizado, pode ser que segunda-feira você já esteja fora. E não é porque eu estou jogando praga, é uma realidade. Só que quando nós sabemos de tudo isso, nós estamos no mesmo mundo, nós temos as mesmas informações. Só que quando você não quer ver, quando você quer se iludir, quando você quer colocar véus em frente das coisas, você coloca. E daí você fala assim, eu não tenho sorte. Não. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. É uma questão o quê? De estar consciente, de estar querendo ver as coisas. Então eu falo o que o meu coração está cheio, e meus olhos veem o que eu estou buscando. Então, escuta o que você fala, porque nós todos somos paranormais. Você já viu o cara falar assim? Esse carro vai me deixar na mão. A pessoa fala, essa mulher ainda vai me largar. Esse chefe vai me ferrar e tu vai estar aqui para ver, porque o cara me odeia. Daí chega o dia. Eu não falei para você o que o cara fez. Mas se você sabia que o cara ia fazer isso, por que você não fez alguma coisa? Leila, eu sou paranormal. Paranormal é burro, né? Gente, a gente fala. Nós sabemos, nós percebemos. O que nós precisamos? É nos escutar. Nós precisamos estar com a gente. Nós precisamos assumir que nós somos o nosso grande valor, a nossa grande realidade, a nossa grande fortuna. Eu me considero uma mulher milionária. Eu me considero uma mulher milionária. E não tenho medo de ser sequestrada. Por quê? Porque o que eu tenho, a minha riqueza, não dá para roubar. A minha riqueza não dá para roubar. A minha riqueza é a minha autenticidade, é o meu autoconhecimento, é a minha autoestima, é a minha autoconfiança. Eu estar inteira, comprometida, eu querer viver. Esse querer viver não tem preço. Não tem preço, porque tem muita gente aí, com 15 anos de idade, que não sabe nem porque está vivo. Não sabe. Não sabe. E daí, por isso, tem tanta droga no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo isso, a vontade, o desejo, o prazer de viver. Eu tenho um espelho na minha casa, no meu banheiro, e eu escrevi uma frase lá, e lá está escrito, olá poderosa, você é a mulher que eu queria ser. Eu me admiro, eu me respeito, eu torço por mim, porque eu sou a minha riqueza. Eu sou o que pode fazer a transformação nesse mundo que eu vivo, e isso vai podendo multiplicar. É uma coisa impressionante, porque eu sou uma pessoa que eu me aplaudo para dormir, é uma coisa meio louca, né? Mas eu acredito que a vida não tem ensaio, mas contínua estreia. E que na vida, se eu não tenho sucesso, é porque eu aprendi. Então, uma mulher que chega em casa depois de um dia de trabalho, onde a vida dela é uma verdadeira estreia, e onde a vida dela ou é sucesso ou é aprendizado, o que acontece? Eu tenho que me arrumar toda boneca para ir dormir, põe uma camisola de poderosa, novela das 8, e o ato final da minha estreia, porque toda noite é uma estreia, na porta do banheiro assim, porque eu sou dramática e sagitariana. E no meu banheiro tem um aparelho de som. Eu mandei gravar um CD, 50 mil pessoas aplaudindo e gritando. Eu aperto o CD e vou a aplausos, da porta do banheiro até a minha cama. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa interessante, porque eu falei para vocês que a melhor palestra que eu estou dando é essa palestra aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, imagine a Poderosa, porque eu quero mostrar como é que eu vou para a cama de noite. Imagine a Poderosa, de camisola de Poderosa, quando eu apertar aqui vocês aplaudem, mas não vem com micharia, hein? São 50 mil pessoas. E quem não faz o que eu peço, ó, na porta do banheiro e... assim, endorfinada, iluminada. Eu vou dormir tão feliz que eu tenho sonhos, eu tenho insights, me vem ideias. Porque, gente, quando a gente dorme, a gente não está morto. Eu vou repetir, quando você dorme, você não está morto.
E se você sabe dormir, aproveitar as horas de sono, que é rejuvenescimento, que é regozijo, que é prazer puro e que faz parte da vida, você amplia o seu estado de consciência. E quando você amplia o seu estado de consciência, te vem ideias, te vem sacadas. Isso é fantástico. Os artistas aproveitam essa hora e vêm sacadas, porque quando você está dormindo, sabe o que acontece? Você não tem o preconceito, você não tem o medo do estado de estar desperto. Então você vai muito mais longe. E você tem viagens fantásticas, te dá ideias fantásticas. Você já acorda de manhã sabendo que cliente que você vai chamar e o que você vai falar para esse cliente. É uma coisa interessante, porque a maioria das pessoas tem insônia ou pesadelo. E quando chegou o dia seguinte na empresa, fala assim, eu estou uma noite sem dormir. O outro, quando não quer ficar por baixo e é invejoso, fala, eu estou a 2. Daí chega o chefe e fala, eu estou a semana inteira. Porque chefe que é chefe tem que se ferrar hierarquicamente. Afinal de contas, para que existe chefe? Gente, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante porque eu vejo que está tudo nas nossas mãos. Por isso, eu queria que você aproveitasse dessa palestra. Vocês vão ter 8 palestras durante o dia. Eu queria que você aproveitasse dessa palestra. Fosse só uma coisa simples, mínimo, o mínimo. É o seguinte, cada vez que você for, a partir de hoje, reclamar, criticar ou buscar o culpado, você se sentisse perdendo tempo. Você se sentisse sem sentido de fazer isso. E falasse, o que eu tenho que fazer para mudar esse negócio? Como é que eu tenho que usar a minha criatividade, a minha energia, a força dos meus sonhos, do meu desafio, do meu sentido de vida, para poder fazer a transformação e não ficar gastando meu tempo criticando, reclamando e buscando culpado. Porque, gente, quem critica é uma coisa impressionante. Critica sempre a mesma coisa. O cara não sai da ladainha. E quando você entra nesse vício, sabe o que acontece? É como você entrasse num automático. Você está sempre ligado nisso. Vamos mudar. Não perca tempo com isso. Use sua criatividade, invente, se reinvente, crie, faça. Porque é uma coisa interessante. Quando eu falei para vocês da oportunidade que meu ex-marido me deu, na vida a gente tem várias oportunidades. Na hora que você mandar ele embora do emprego, não xinga, não reclama. Agradeça, fala para o cara, que oportunidade. E vai buscar a oportunidade. E às vezes você nem precisa esperar isso. Você não precisa esperar você ser dispensado de uma empresa. Você pode despedir o seu chefe. Você despedir o seu patrão. Por que você não muda o jogo? Você pode mudar. Por que você não muda o jogo? Por que você tem que sempre ficar do lado do coitadinho, do lado de quem está sendo prejudicado, do lado de quem é um infeliz? Por que você não fica do outro lado? É só você se posicionar do lado diferente. E começar a ver o lucro disso, o aprendizado disso, o proveito disso. Eu digo que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, é porque vai acontecer melhor do que a gente pensou. E se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que aquelas coisas que não aconteceram do jeito que você queria, depois de um tempo, você fala, poxa, mas que bom que não aconteceu desse jeito, porque agora eu tive essa oportunidade, agora eu estou vendo isso, agora a coisa está acontecendo desse jeito. Gente, isso aqui é um mar de oportunidades, mas depende de onde você se posiciona. Então, quando eu falo para você que você tem que ter prazer nas coisas que você faz, é porque tem que ter sentido de vida você tem que ter. Eu estava dando uma palestra como essa, mas era para um pessoal operacional, um pessoal de uma metalúrgica. E eu falando de sucesso, felicidade, prazer, de repente o cara levanta a mão e fala assim, ô dona, a senhora acredita em sã consciência que um homem na boca de um forno a 300 graus diariamente pode ser feliz? Eu fiquei quieta, porque eu não seria feliz na boca de um forno a 300 graus nem um minuto. Na menopausa, sem reposição hormonal, tá difícil. Mas quando você não sabe o que responder, não responda nada, dê uma risada. Para dar um tempo de lembrar alguma coisa para falar. A risada é boa porque ela quebra aquele clima de tensão e você vai buscar alguma coisa lá em você. Mas eu rio e não veio nada. Às vezes acontece isso. Mas o universo é próspero. Eu acho que o mundo não está aqui para me prejudicar. Eu estou aqui para ter oportunidade. Você tem sempre uma segunda chance. E qual que é a minha segunda chance? Se conectar com Deus, porque Deus é Pai, não vai me abandonar nessa hora. E assim eu fiz. Respirei fundo, me conectei e nada. E o homem continuou ali em pé e falou, pois eu sou feliz, dona. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, eu sou feliz, dona, porque quando eu chego em casa, aquele guri pula no meu pescoço, eu abraço aquele meu filho e falo, filho, macho que nem seu pai tem muito poucos. Aguentar o que seu pai aguenta são muito poucos. Esse cara me ensinou uma coisa muito simples, muito pequenininha assim. Ele me ensinou o que é relevância. O que é relevância?
A relevância, gente, não é de fora para dentro. Na realidade, nada é de fora para dentro. O seu poder é de dentro para fora. É um poder de escolha, é um poder de sentido de vida, é um poder de você se conhecer e entender o que você está fazendo aqui. Eu tenho um livro que chama Qual é o Seu Lugar no Mundo? Porque eu acho isso básico, você entender o que você está fazendo aqui, o que você veio para dar. Você só pode dar o que você tem, mas se você não souber nem o que você tem, qual é o seu talento, qual é o seu diferencial, fica difícil. E o único prazer que a gente tem é quando a gente pode participar do jogo, dando o que a gente tem de melhor. Fazendo o que a gente sabe fazer melhor. Daí não tem erro, daí é fantástico. Como é que você está nesse jogo da vida? Você está fazendo o seu melhor? Você está fazendo o que você veio para dar? Ou você aceitou qualquer lugar só para estar no jogo? Eu vou repetir. Você aceitou qualquer lugar só para estar no jogo? Quem faz essa escolha é você. A vida é muito maravilhosa para você aceitar qualquer lugar só para estar no jogo. Eu falei para você, você tem que ver, você tem que querer. Mas eu acho que a gente precisa sonhar. Sonhar. É uma coisa tão simples, né? Sonhar. A gente precisa querer. A gente precisa aprender a falar. Aprender a falar sim mais para as coisas, né? Porque criança não aceita não. E para a gente ser feliz, precisa de duas coisas na vida. Primeiro, é ter a criança livre, leve e solta. E segundo, é ter objetivos, metas e sonhos na vida. Essa criança não aceita não. Essa criança quando quer, ela quer, ela quer, ela quer e ela vai atrás. Essa criança arrisca, ela ousa, ela não tem medo do ridículo. O que é ridículo, gente? Ridículo é eu fazer o que você espera que eu faça. Quando eu inovo, quando eu invento, quando eu faço diferente, me chamam de louca. Mas quanto mais louca eu fico, mais dinheiro eu ganho. Então o que acontece com as pessoas? O que está acontecendo com as pessoas? Por que a gente está reclamando? Quando a gente chega nesse momento da palestra, eu tenho que te contar que eu, quando escolho o meu time, eu só faço uma coisa: eu não peço currículo, não peço experiência, não faço teste. Eu olho na cara. Se tem cara de orgasmo, vem, se não tem, cai fora. Eu quero olhinho brilhando, cara de felicidade, cara de quem faz o impossível. Porque quem faz o possível são os medíocres. E quem faz o impossível são os poderosos. E o que é fazer o impossível? A gente conhece bem. Quando você leva um carro no mecânico, o mecânico fala assim: dona, só precisa trocar isso, isso, isso. Você fala: tudo bem, mas se trocar tudo isso vai ficar bom? Dona, vai fazer o possível, né? Quando o cara fala: vai fazer o possível, né? Como é que vai ficar esse negócio? Felicidade é um bom negócio. E tudo que eu falei aqui é para você retomar e assumir isso que você já nasceu feliz. Você nasceu confiando na vida. Quando você veio na barriga da sua mãe, você veio acreditando que na hora que você saísse da barriga da sua mãe, alguém ia cuidar de você. Nós somos seres que biologicamente viemos na confiança. Na confiança que alguém ia cuidar da gente para a gente conseguir se amadurecer e chegar na vida adulta. Só que a primeira coisa que acontece quando a gente nasce é ensinarem a gente a desconfiar. A desconfiar da vida, a desconfiar da sorte, a desconfiar das pessoas. Eu estou falando aqui dessa confiança que faz a diferença. Quando você confia que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ter oportunidades e para fazer a diferença. E quando você sente isso, você é alguém que está sempre disponível, como criança, está sempre disponível. Se o brinquedo quebra, a criança chora um pouquinho, e daqui a pouco ela já está fazendo o quê? Já está inventando outra coisa, já está inventando outro brinquedo, já está fazendo outra coisa. É dessa disponibilidade que eu quero falar e quero fazer aqui com vocês. Essa disponibilidade tem a ver com a risada, que é a primeira coisa que você aprendeu na vida. Engraçado que a gente fala que a primeira coisa que aprendeu na vida é chorar. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi na vida foi a rir. E aprendi antes de falar, porque rir é mais importante que falar. Chorar é um alarme só. A gente aprende a chorar, a gente chora, mas não aprende. A gente já nasce chorando porque é uma questão de alarme. Que quando você estiver com sono, com frio, com sede, sujo, você pode chamar alguém, porque senão você ia morrer, você não sabe falar, você vai primeiro aprender a rir. Então a criança aprende a rir primeiro. E ela ri, e é muito engraçado que os adultos ficam rindo em volta dela, e dela vê que ela faz mais graça e vai rindo, e vai rindo, e vai rindo. Então a risada é muito importante. As pessoas não sabem mais rir. Tem gente que quando ri, tapa a boca, faz A pessoa quer rir e reclamar ao mesmo tempo, ela tem medo da risada. E a risada é uma coisa interessante, quando você ri, você conecta os dois lados do cérebro. A risada deixa a gente num estado de aprendizado, num estado de intuição, num estado que amplia a consciência do nosso cérebro. Olha que coisa interessante, a risada é muito importante. E a risada é em inglês, porque a gente tem dificuldade, porque você sabe que o Esperanto não deu certo, e inglês é a língua do mundo, e se não souber rir em inglês fica difícil. Então eu vou ensinar você a rir em inglês, que é fantástico. A risada é assim: W-A-H-A-H-A-H-A-H-A. U-A, ha, 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 ha. Pegaram? Vamos lá comigo, 1, 2, 3. U-A!
maneira, a gente inventa as coisas, e depois a gente vai ficando adulto, vai ficando tão sério, tão chato. Perdendo a criatividade, perdendo a coragem. Gente, só tem sentido você ser um adulto que tem coragem, que tem criatividade, que tem paixão. Porque daí dá para você também ser um cara da terceira idade assim. Um cara que tem vontade, não tem mais limite. Tem gente chegando aos 90, tem gente chegando aos 100 anos. E com tesão, com vontade, com prazer, acreditando. Muda. É lógico que aos 98 anos você não faz um sexo selvagem mais, né, Roberto? Mas você faz outras coisas. Você faz outras coisas. Eu não quero a vida inteira ser uma empresária selvagem, não. Eu quero ser uma empresária com sabedoria. A gente vai mudando as coisas. O sentido da vida vai mudando. E não vai diminuindo o prazer, não. Vai tendo até mais prazer. Sabe aquele negócio de panela velha que faz comida boa? Quanto mais tempo a gente vai vivendo nessa vida, a gente vai aprendendo a saborear mais, a saborear diferente, é outro gosto. E aqui nós temos gente de várias idades, então eu digo, quem ainda está mais novo que eu, vale a pena. E eu vejo que por gente que está na minha frente, que vale a pena. Ninguém quer morrer porque isso vale a pena. Bem, gente, nós chegamos no final da palestra. Palestra boa é assim mesmo.